Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Então, uma pergunta aqui: quantos que estão aqui estão nos visitando nesta noite? Você pode levantar a sua mão aí, quem nos visita. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Se sinta amado, acolhido pela Igreja do Senhor aqui nessa casa. Vou informar os irmãos que o nosso pastor hoje foi ministrar na Igreja Esperança, do pastor Lucas Brito e Thalita Brito, né? Que eram supervisores nossos aqui. Mas com certeza também estão lá, orando, intercedendo pelas nossas vidas. E você que nos visita, sinta-se também acolhido e abraçado pelos nossos pastores. Amém? Através das nossas vidas aqui como um só corpo. Acho que você já sabe, mas para não perder o costume, eu sou esposo dessa ministra de louvor linda, Jussara Morim, pai da Júlia e do Miguel, servo de Deus, e o resto é só detalhe. Glória a Deus. E eu quero te convidar nessa noite para nós meditarmos na palavra de Deus. Então peço para que você já se coloque de pé e nós vamos fazer uma leitura aqui, breve. Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 11 em diante. Efésios 2, versículo 11. Está escrito assim: E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Aqui na NVI está a maturidade. Se você tiver com a Almeida, deve estar a varão perfeito. A medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Quero repetir o versículo 13. Eu quero te convidar a nós lermos juntos esse versículo. Você repete assim comigo: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós vamos repetir agora a parte B desse versículo, que é o tema da mensagem. Você que é mulher, você vai dizer a mulher perfeita. Você que é homem, você diz a homem perfeito. Amém? A homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Pode se assentar, irmãos. Glorificando a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho meditado nesse tema. Havia um irmão aqui que fazia tempo que eu não via.
Glória a Deus. Que alegria você estar aqui, meu irmão. E a princípio cheguei a pensar que esse seria um tema mais de meses de discipulado. A Bíblia vai nos dizer, tanto Paulo quanto Pedro usam uma expressão de leite espiritual. A Bíblia fala disso. Diz assim: desejem ardentemente o leite espiritual. Então, nós nascemos para Cristo e Ele começa a nos dar um alimento ainda, que é o alimento inicial para a nossa caminhada, que nós precisamos. E nesse início nós não suportamos um alimento mais consistente. Então por isso que Paulo vai falar nas suas cartas a respeito do leite espiritual, que nos nutre. Não é um contexto pejorativo de menosprezar alguém, é de realmente identificar que aquela pessoa está nascendo para Cristo. E no início da nossa caminhada nós precisamos ser alimentados por um leite espiritual. Nós precisamos ser alimentados ainda por algo e trazendo os fundamentos, os rudimentos da doutrina, o básico, para conseguir subir o nível, né? Começar. Se você pegar uma criança recém-nascida e der um caldo de feijoada para ela, você mata ela. E assim somos nós. Mas esse texto aqui, ele não chega a ser, essa mensagem de hoje, ela não chega a ser um leite espiritual. Deus, eu tenho entendimento que se o Senhor direcionou, e eu tenho convicção, eu sei que Ele direcionou essa mensagem aqui hoje, essa mensagem é para homens e mulheres corajosos. É para homens e mulheres que estão decidindo viver propósito, se posicionar com o Senhor. Amém? E nós vemos aqui a Bíblia na NVI está como maturidade, mas eu gosto da tradução mais antiga. A minha aqui é da King James. E se você ler a Almeida, a revista, que é um pouco mais antiga também, vai estar homem perfeito, que é a mais próxima do literal. No literal é isso mesmo, é homem perfeito. Mas o que é perfeito aqui no contexto de Deus? É ser inteiro, é ser completo. Desde Gênesis, Deus chama o homem para uma perfeição. Eu sei que você deve estar ouvindo isso, está incomodando já a cabeça de alguns, dizendo assim: meu, não tem como ser perfeito. Calma, filho, eu vou chegar. Ah, não, irmão, ninguém é perfeito, só Deus é perfeito. É verdade, só Deus é perfeito. Só que aí Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Jesus ministra para o povo e ele diz assim: ó, sede vós, pois, perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Ah, então a Bíblia está dizendo que eu tenho que ser perfeito. Aí você pode olhar e falar, fazer igual o pastor Eliabe, né? Você pode olhar para o irmão que está aí do seu lado e falar assim: Deus te chamou para se esforçar todos os dias para ser perfeito. Agora a questão é o que é perfeição no contexto bíblico. Porque na nossa mente secular, no nosso entendimento secular, que não é a mente de Deus, a perfeição é ser alguém que nunca erra, que não comete absolutamente nenhum erro. Alguém assim, é igual um chat GPT, é perfeito, é assim, todos os passos estão corretos, a linguagem é extremamente correta, nunca, nem a emoção não sobe, nunca nem se ira. A Bíblia diz: não ireis, mas nem pequeis. Mas aí a gente pensa, uma pessoa perfeita, ele nem se ira, irmão. Jesus entrou no pátio do templo com um chicote na mão, derrubando as bancas. Eu acho que a expressão chutei o pau da barraca foi Jesus que inaugurou, porque ele chegou chutando as barracas tudo. Ele chutando o pau da barraca.
Foi Jesus. O zelo da casa de Deus consumindo ele. Mas então o que é perfeito aqui? Em Gênesis, quando Deus fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, aquela palavra significa ser inteiro, completo. Ou seja, é alguém que não é dividido, que é completo. É alguém que não tem uma mente dividida, que hoje quer Deus e amanhã não quer Deus. Que hoje quer viver o propósito e amanhã não quer viver o propósito. Que a metade dele busca Deus e a outra metade não busca. Ser perfeito aqui no contexto bíblico é ser inteiro, é ser completo. É toda a minha vida está consagrada diante de Deus. Você pode pegar um homem que é íntegro, é completo na presença de Deus. Você pode pegar o celular dele, qualquer pessoa pode pegar o celular dele, abrir, vasculhar, não vai achar nada de errado. Ele desbloqueia, entrega na mão da esposa, entrega na mão dos filhos. Por quê? Porque ele é completo na presença de Deus, não tem nada para esconder. Fica à vontade, tá? É transparente. Você entra Você pode ir se você visitar a casa de um homem que está na presença de Deus, na casa você vai encontrar um homem que busca Deus, um homem que fala de Deus, um homem que vai ensinar os seus filhos a palavra de Deus, que lê a Bíblia. Por quê? Porque ele é completo na presença de Deus. Ser perfeito aqui é eu consagrar todas as áreas da minha vida ao Senhor. O meu casamento eu entrego para Deus, a minha vida financeira eu entrego para Deus, a minha vida profissional eu entrego para Deus, as minhas horas vagas eu entrego para Deus. Por quê? Porque estar na presença dele é o melhor lugar. Sabe por quê? Que às vezes você fica assim, ai meu Deus, essa igreja tem muita coisa, é domingo, é sábado, é terça, é quarta, é quinta, é célula, é culto no domingo, é CCC, é sala de oração, é culto na quarta, é discipulado, é muita coisa. É porque você ainda não aprendeu a ter prazer na presença de Deus. Então tudo isso está sendo obrigação para você. Quando você entender que estar na presença de Deus é como o salmista disse assim, mais vale um dia na tua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu prefiro ser um porteiro na casa do Senhor do que morar na casa dos perversos. Essa chama, esse amor, o prazer da presença estiver em você, não vai pesar. Você não vai achar demais. Por quê? Porque você vai estar regozijando, se deleitando na presença de Deus. E Deus fala disso, Ele fala, regozije-se em mim, deleite-se na minha presença, alegrai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. A alegria do Senhor é a vossa força. Quem não se alegra na presença de Deus, vai viver desânimo e cansaço. Desanima, cansa, pesa, sobrecarrega. Por quê? Porque está faltando a alegria, o contentamento, se deleitar na presença de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. E quero contextualizar aqui essa carta de Paulo para nós meditarmos, ter um entendimento sobre isso. Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, uma igreja que ele evangelizou por volta do ano 55 depois de Cristo. Em Atos 19, a Bíblia vai nos dizer que Paulo, nas suas viagens missionárias, ele vai para a região de Éfeso, ele encontra 12 discípulos. Então já tinha ali pessoas que conheciam a Jesus. Nós vamos ver, por exemplo, quando Paulo fala de Timóteo, que é o pastor que vai assumir a igreja em Éfeso, depois que Paulo sai. Ele fala de Timóteo e ele fala da fé da avó de Timóteo e da mãe de Timóteo, que Timóteo herdou essa fé. Então quando Paulo encontrou Timóteo, Timóteo já tinha sido evangelizado pela sua avó e pela sua mãe, e ele foi agora discipulado por uma terceira pessoa, porque o discipulado no Senhor não é por uma única pessoa. Deus pode usar muitas pessoas para te discipular. Então quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra já 12 discípulos. A Bíblia não diz quem eram esses discípulos, como eles foram alcançados, mas ele encontra já 12 discípulos ali e ministra sobre eles o batismo com o Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo. Paulo permanece ali por 2 anos, e a Bíblia vai dizer que ao longo desses 2 anos, o Evangelho de Cristo se espalhou por toda a Ásia.
Éfeso é hoje, onde é a região ali na ponta da Ásia, do Oriente Médio. Depois você pode pesquisar, o Google diz tudo isso aí pra você. Mostra o mapa direitinho ali. Em 2 anos, toda a Ásia foi alcançada. Depois desses 2 anos, Paulo continua suas viagens missionárias. Cerca de 10 anos depois, agora Paulo está preso. Preso numa prisão domiciliar. A primeira prisão de Paulo é uma prisão domiciliar. Ele tinha direito, ele reivindicou a sua cidadania romana. E por ser cidadão romano, ele tinha direito à prisão domiciliar até que houvesse um julgamento. Só que a prisão domiciliar, ele que tinha que sustentar todas as suas despesas. E aí nós vamos ler nas cartas de Paulo, 4 cartas que ele escreve nessa primeira prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Para a igreja em Filipenses, ele agradecendo as bênçãos que tinham recebido, a oferta que eles tinham mandado, porque Paulo estava em prisão domiciliar sendo sustentado pela igreja. E às vezes, irmãos, a gente tem uma dificuldade de ouvir numa igreja que sustenta o seu pastor. A igreja de Filipos não tinha nenhum problema com isso. Ela tinha um prazer em sustentar a obra de Paulo, de Deus através da vida de Paulo. Estando agora preso, Paulo vai escrever as cartas em Filipenses 1:12. Ele vai acalmar a igreja em Filipos, dizendo: quero ainda, irmãos. Amém, ó. Vou ler por aqui, que a minha tradução está diferente. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem na realidade contribuído para o progresso do Evangelho. Do que ele está falando aqui? O fato de ter sido preso. Isso nos faz lembrar, eu quero que você medite nisso. Jesus, um dos seus primeiros sermões, base doutrinária, do Evangelho de Cristo, Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele está ministrando que para nós ficou conhecido como Sermão da Montanha. E um dos tópicos desse sermão, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus está ministrando isso para o seu povo, e faz parte do seu povo os seus discípulos, amém? Então ele está dizendo: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso vale para todos que estavam ali, inclusive os discípulos. E aí nós vemos os que estão mais próximos de Jesus, portanto, os 12 discípulos são os que estão mais próximos de Cristo. Eles estão carregando um fardo leve e um jugo suave, amém? Só que no nosso entendimento, às vezes a gente para pensar e começa a achar que ter um fardo leve e um jugo suave é ter pouca responsabilidade. E você pergunta a alguém que está vivendo e a pessoa começa a ver a vida, ela vai indo para o próximo estágio, aí ela só estudava, aí termina os estudos, começa a trabalhar, aí eu estou muito cansado, porque eu trabalho, faço a faculdade, eu estou muito cansado. Aí daqui a pouco casa, não, eu trabalho, faço faculdade, eu tenho que cuidar, é a esposa, e para a mulher é o marido, e é cuidar da casa e arrumar a casa, e eu estou cansado. Aí tem filho, agora é o trabalho, é o filho, é a esposa, eu estou muito cansado. Aí não tem tempo para... Começa a colocar isso como desculpa para a obra de Deus, com dificuldade, porque eu estou muito cansado. Fala: por que você está cansado? Eu estou cansado por causa do trabalho, da esposa, dos filhos, das coisas da igreja. E a gente começa a dizer que o cansaço, a culpa do nosso cansaço é as responsabilidades, porque não dá mais para você abandonar o trabalho. Você é filho de Deus? Deus, quem é filho de Deus aqui? Você pode levantar a mão? Jesus falou a respeito de Deus assim, ó: o meu pai trabalha até hoje, então eu também trabalho. Se você é filho de Deus, irmão, você vai trabalhar a vida toda, porque o nosso pai trabalha, até hoje nós vamos trabalhar. E quando ele
criou o ser humano, a primeira coisa que ele disse para ele foi: ó, vai trabalhar. Pegou o jardim, vai trabalhar. Nós vamos trabalhar, irmão, a vida toda. A vida toda. Ah, e quando você se aposentar, ó, não se engane, meu filho. Toda pessoa que se aposenta e pensa, eu não vou trabalhar, morre rapidinho. Agora aquele que se aposenta, ele fica ativo, encontra coisa para fazer, esse aí tem vida longa. Pode avaliar, irmão. Você não precisa acreditar em mim, não. Só ver quem está perto de você. Alguma coisa você vai fazer. Nem que seja ficar orando pela família toda. Vai o trabalho de intercessor. A esposa, irmão, não dá mais, o casamento não tem mais como você abandonar, é responsabilidade, já assumiu. As coisas de Deus não dá, os filhos não dá pra gente renunciar, tudo isso é responsabilidade. Agora, então, por que eu estou caminhando com Jesus e eu não estou sentindo que o fardo está leve e o jugo é suave? O que está faltando é relacionamento com Ele. Porque quando nós olhamos os 12 discípulos de Cristo, já levando em consideração que Judas foi substituído por Matias, e aí a gente olha um que foi agregado pela vontade de Deus, que é o apóstolo Paulo. Esses 13, todos eles, dos 13, 12 morreram martirizados. Dos 12 discípulos, já substituindo Judas, mais Paulo. Todos morreram martirizados, com exceção de João. E João, que não morreu martirizado, foi preso, exilado, perseguido. Mas eles estavam caminhando num jugo suave e num fardo leve. Porque o jugo suave e o fardo leve não está relacionado com as tribulações que nós passamos, com as provações que nós passamos, nem com a quantidade de responsabilidade que nós assumimos, ou com o peso das responsabilidades que nós assumimos. Porque aquele que caminha com Deus, quanto mais buscar de Deus, mais Deus vai dar. E não é bênção, é responsabilidade, amém? A quem muito foi dado, muito será cobrado. E aí no mesmo contexto Jesus fala assim, olha, para aquele que foi dado 5 talentos para ele administrar, ele multiplicou e ficou com 10 talentos. Aí tinha um lá que pegou aquele único talento, ele tinha uma única responsabilidade, administrar um único talento, ele não administrou. E aí Deus fala, olha, agora você tira esse um talento daquele que não administrou esse talento e entrega para aquele que já tem 10 talentos para administrar. Ele vai ter mais um, ele vai ter agora 11 talentos para administrar. Por quê? Porque aquele que muito tem, ainda mais lhe será dado, e aquele que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Deus estava falando de responsabilidade. Quem tem muito responsabilidade, Deus confia ainda mais responsabilidade na mão dele, porque ele é confiável, ele dá conta. Deus não chama ninguém que é desocupado. Quanto mais ocupado você for, mais coisa Deus vai colocar na sua mão. Mas aquele que é desocupado, que toda hora é cansado, diz que não está disponível, que não pode fazer nada, que nunca comparece, que nunca aparece, Deus fala, não entrega a responsabilidade para ele, e até a responsabilidade que ele está fazendo, tira, entrega para aquele que tem 10, porque o que tem 10 vai dar conta de fazer melhor do que ele. Não estava na mensagem, não falei isso de manhã, amém? Essa foi só para nós aqui agora, tá vendo? Só para nós. Diga assim, Senhor, eu desejo, eu quero mais responsabilidade. Porque assim, irmão, você tem duas opções. Ou você escolhe ter pouco de Deus. Quantos querem ter só um pouquinho de Deus? Que é quase nada. A irmã ali foi humilde, ela falou que é só um pouquinho. Quantos querem ter muito de Deus? Querem ter mais de Deus? Então você que levantou a mão, fica com a sua mão levantada aí. Você que levanta, você quer ter mais de Deus? Fala assim, Deus, pode me cobrar. Me cobra mais, Deus. Seu líder está perto de você, olha para o seu líder e fala assim, meu líder, pode me cobrar mais.
Pode me cobrar mais, meu líder. Me dá mais trabalho, meu líder. Eu vou fazer mais legal ainda. Sua esposa está do seu lado, olha para sua esposa aí, olha para sua... Meu amor, fala assim para vocês, meu amor, pode me cobrar mais. Agora as mulheres olham para o esposo aí e falam, meu amor, pode me cobrar mais. Irmão, agora não tem a opção de quero muito de Deus, mas não quero ser cobrado. Essa opção não existe. Eu quero mais de Deus. Pode cobrar Deus. Agora me ajuda, pai, porque sozinho eu não dou conta. É assim que a gente vai aprendendo, irmão. Às vezes a gente fica com medo da responsabilidade, sabe por quê? Porque você quer resolver a responsabilidade sozinho. Quer resolver sozinho. Agora quando você entende que você pode lançar sobre Ele a sua ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós, aí sabe o que acontece? Você pega um monte de responsabilidade, aí tá aquele peso, ai meu Deus. Aí você vai para 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, o Senhor tem cuidado de vós. Aí você lança ansiedade para Deus e fala, Deus, eu só posso fazer uma coisa, te ouvir e te obedecer. Não vai adiantar nada eu ficar ansioso, só falo o que eu tenho que fazer que eu obedeço. Aí você entrega para Deus, e você vai ter uma vida de buscar Deus, mas só me fala e eu obedeço. Só isso que a gente precisa fazer, ouvir e obedecer. Ah, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Então você consegue ouvir pelo menos a voz de alguém que está do seu lado, que vai ser boca de Deus na sua vida. Seu líder, a sua esposa, o seu esposo, para ser boca de Deus na sua vida, para você conseguir ouvir e obedecer. E para os filhos dos pais, né? E exatamente Paulo vai escrever essa carta aos Efésios, a igreja em Éfeso, para cuidar dessa igreja e tratar dessa igreja. Vou pular uma parte aqui para adiantar. Bem, no início da carta, a gente vê Paulo dando leite. Leitinho espiritual. Sabe o que é leite espiritual? É o evangelho da salvação. Ele precisa ser pregado. Mas o evangelho da salvação é leite. É para quem ainda é débil na fé. É para quem é novo na fé. É assim, ó. Jesus morreu por nós, para pagar a dívida que era nossa. Ele morreu para a redenção dos nossos pecados. Ele vai dizer no capítulo 1, versículo 4, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos sem culpa diante dele no Senhor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Aí o versículo 7, projeta para mim aqui, mídia, Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. É nele que nós temos a redenção. O perdão dos pecados veio por Cristo. Por quê? Porque nós não tínhamos a capacidade de pagar a dívida de pecado que estava em nós. E essa dívida de pecado, Cristo vem pagar por nós, no nosso lugar. E aí vai ali, mídia, para o capítulo 2, versículo 10, versículo 8, desculpa. Capítulo 2, versículo 8. Paulo aqui dando leite ainda, ó. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não é de vós, isso é um dom de Deus. E dom aqui não é habilidade, dom é presente. Isso é um presente de Deus. É impossível, o homem não conseguia salvar a si mesmo pelas suas obras. Então Cristo vem, paga o preço dos nossos pecados para que nós fôssemos salvos. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça dele. Paulo está dando leite aqui, olha, é pela graça. Então ele está explicando, olha, as obras não são para que eu seja salvo, porque a salvação é algo que só ele pode fazer. Aí ele começa a engrossar o caldo só um pouquinho, vai para o versículo 10, porque agora ele vai apontar para o que nós fomos salvos. Pula ali para o versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Então no versículo 8 ele acabou de dizer que nós não somos salvos
pelas nossas obras, porque é um dom de Deus. Mas no versículo 10 ele já vai dizer: nós somos uma criação dele, nós somos uma obra-prima dele, nós já fomos separados por ele para as boas obras. Então eu não realizo as obras em Deus como quem busca uma aprovação de Deus, ou quem busca uma salvação por intermédio das obras, mas porque eu recebi a salvação, agora eu vou praticar boas obras. Então as obras não é para eu alcançar algo de Deus, uma recompensa, mas as obras, ela é a manifestação de quem de fato recebeu salvação, quem de fato creu, quem de fato teve fé. No livro de Tiago vai dizer assim, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Nós demonstramos a fé pelas obras. Se alguém diz que carrega fé, mas não tem obras, a sua fé é morta, é uma hipocrisia, é uma falsidade, não carrega fé, porque uma fé genuína, ela vai gerar obras. Nós fomos criados nele para as boas obras. No versículo 3, Paulo já vai dizer que está orando por essa igreja. Põe Efésios 3,14. Ele diz, por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito Santo no homem interior. Então quando ele vai falar da perfeição, que nós vamos ler aqui no capítulo 4, ele está falando do homem interior. O que é isso, homem interior? Quem tem um homem interior perfeito é assim, quem não recebeu a nova vida, ele peca e ele nem percebe. E ele está naquela vida de pecado, não tem arrependimento, não tem nada. Na verdade, ele acha que está certo, que a vida dele está correta. Ele pode vir todo mundo dizer, meu amigo, você vai morrer. Não, eu estou vivendo extraordinariamente. Mas quem tem um homem interior renovado, perfeito em Deus, ele pode errar. Só que quando ele falha, o homem interior fala, aí ele se arrepende. Senhor, preciso da tua graça. Nós vamos ver Paulo dizendo isso. Ele vai terminar, o pastor inclusive comentou no primeiro culto isso. No final dos teus dias ele vai dizer assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Falando de si mesmo. E antes de afirmar isso, ele está dizendo assim, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Então eu encontro dentro de mim duas leis, uma lei no meu homem interior e uma lei na minha carne. E a minha carne está sendo impulsionada para fazer o mal, mas o meu homem interior se renova. Aí ele vai começar a dizer assim, olha, nós somos todos os dias abalados, mas por dentro nós estamos sendo renovados dia após dia. Esse homem interior. Versículo 17 do capítulo 3. Para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Ele vai subindo o nível. Isso é a oração de Paulo. Paulo orando pela família, a família que ela é afirmada nos céus e na terra. Ele está orando pela igreja. Ele está dizendo, olha, eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder pelo Espírito Santo, que vocês sejam renovados no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. E a gente vai chegando no capítulo 4. Ele apresenta os 5 ministérios e diz, olha, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 24 do capítulo 4 ainda ele diz, e vos revistais do novo homem. Se você quiser, deixe sua Bíblia aí em Efésios. Que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. É isso que nós precisamos ser revestidos. Revestidos de um novo homem. E segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. No capítulo 5 ele vai dar conselhos práticos.
para essa igreja, de como ter uma vida com Deus. E no capítulo 6, nós vamos ver Paulo trazendo um texto que muitos conhecem aqui, da armadura de Deus. As peças da armadura. E por que ele é tão criativo em dizer essas peças de armadura? Paulo estava evangelizando a guarda pretoriana. Na carta aos Filipenses, ele sauda a igreja no capítulo 4, e ele diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Era a guarda pretoriana que ele tinha ganhado para Jesus. No capítulo 1 ele ainda vai dizer assim, no versículo 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então Paulo preso, imagina, irmãos, às vezes a gente está preso em alguma situação, alguma dificuldade, e a primeira coisa que a gente pensa é que as coisas estão indo mal. Paulo estava preso naquela dificuldade e a cabeça dele foi: qual a oportunidade que eu tenho para pregar o evangelho aqui? Aí ele viu a guarda pretoriana, e na prisão domiciliar romana eles mudavam de turno a cada 6 horas. Então os guardas eram obrigados a ficar ao lado de Paulo durante 6 horas. Aí Paulo falou: é agora que eu evangelizo uma das classes mais elitizadas de Roma, mais difíceis de alcançar, alguém que eu não conseguiria chegar, mas Deus colocou um de cada vez para estar aqui 6 horas comigo. E ele começa a cada turno 6 horas evangelizando a guarda pretoriana. Aí a gente se pergunta assim: quem é que estava preso a quem? Não era Paulo que estava preso aos homens da guarda pretoriana, era a guarda pretoriana que estava preso a Paulo e obrigada a ouvir o evangelho durante 6 horas. Um de cada vez. Paulo vê a oportunidade ali, evangeliza ele, olha para aquela igreja e fala assim: eu quero que vocês saibam que tudo que está me acontecendo só tem contribuído para o progresso do evangelho. Por quê? Porque eu estou pregando para a guarda pretoriana, um dos povos mais difíceis de ser alcançados. Mas Deus me preparou esse lugar. E quem tem Cristo, ele está preso, mas o jugo é suave e o fardo é leve. E o jugo é suave e o fardo é leve não é porque não tem tribulação. O jugo é suave e o fardo é leve não é porque não tem dificuldade, porque não tem desafio, porque não tem perrengues, né? Lutas, adversidades, não. O jugo é suave e o fardo é leve não é porque não tem responsabilidade, não. O jugo é suave e o fardo é leve porque o Consolador, o Paracletos de Deus, o Espírito Santo está conosco. O Conselheiro está conosco. E mesmo nas situações mais difíceis, Ele está ali nos fortalecendo, nos auxiliando. Deixa eu dizer, irmãos, para você nessa noite, uma vida com Deus não é uma vida de facilidades. Não é uma vida fácil. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. E ânimo aqui é a mesma origem da palavra vida. Tenha vida, tenha bom ânimo. Não vai ser fácil, mas nós temos uma promessa: o Consolador, o Conselheiro, o Paracletos de Deus. Ele está conosco, é Ele que torna o jugo suave e o fardo leve. E aí nós vamos ver na Bíblia, por exemplo, Paulo e Silas presos, depois de terem apanhado. Eles apanharam e depois foram presos. E aí eles apanharam, foram presos, o que é que eles estão fazendo na cadeia? Louvando a Deus e adorando. Sabe por quê? Porque eles apanharam, foram presos, mas o jugo era suave e o fardo é leve, que a presença do Espírito Santo estava sustentando eles. Eu quero declarar, irmãos, foi só eu ou alguém nesse mês de julho se sentiu cansado aqui, sobrecarregado? Tem mais alguém além de mim? Eu quero declarar sobre a sua vida aqui essa mesma graça. Amém? Se você crê que é o Senhor, o Espírito Santo está me direcionando para dizer para você que está com a mão levantada, que se sentiu cansado nesses dias: eu não vou diminuir suas responsabilidades. Não vai ser mais fácil.
não vai ser mais fácil no ponto de vista humano. Eu vou te auxiliar em todas essas dificuldades. Eu vou te sustentar em todas essas dificuldades. Eu vou te fortalecer em todas essas dificuldades. Mas tem um lugar que você precisa aprender a estar, que não é um lugar de quem é santarrão, é um lugar de quem é dependente de Deus. É esse lugar aqui, ó. Pai, eu entrego a Ti tudo que tem me causado ansiedade nesse tempo. Jesus, me ajuda. Senhor, eu não consigo resolver sozinho, eu não dou conta. Senhor, é muita coisa, mas com o Senhor eu sei que eu vou conseguir. Eu preciso de Ti, Jesus. Senhor, o resultado do que vai acontecer não depende de mim. O que depende de mim é Te ouvir e Te obedecer. Então, me faz ouvir a Sua voz para eu conseguir caminhar, Deus. Tudo que eu preciso é ouvir a Sua voz. Se você não aprender a estar nesse lugar, irmão, o peso vai te derrubar. A dificuldade vai te derrubar. Mas quando você aprender esse lugar, falar, não, Deus, preciso de Ti, Ele sempre vai ser auxílio. Glória a Deus. No capítulo 5, então, Paulo vai dar alguns conselhos. E eu fiquei então meditando no capítulo 4, o tema que nós lemos, a homem perfeito, a medida da estatura da plenitude de Cristo. E o que seria isso? E o Espírito Santo me deu uma revelação de 4 pilares básicos para nós começarmos a fortalecer e a alcançar uma estatura de Cristo. Porque o que Paulo está nos ensinando aqui, o caminho que ele está traçando do capítulo 1, 2 e avança para o capítulo 3, uma oração para o capítulo 4 e para o 5 já nos entregando como é caminhar com Deus, e no capítulo 6 um revestimento de armadura de Deus. Ele está nos dizendo assim, olha, a mensagem central da carta é isso, ó, olha, primeiro, Jesus veio para te salvar. Aí quem para no evangelho da salvação para assim, já que Ele morreu para pagar todos os pecados que eu já cometi e todos os pecados que eu ainda vou cometer, então eu posso pecar à vontade, viver a vida que eu quiser, do jeito que eu quiser, fazer tudo que eu quiser, porque o Filho já morreu na cruz para pagar os pecados que eu já cometi, aquilo que eu ainda vou cometer, então eu vou ter a vida que eu quiser. Mas graças a Deus a carta não para no capítulo 1. E o Evangelho de Deus não para na salvação. Que a Bíblia vai nos dizer que quando o Evangelho do Reino for pregado até os confins da terra, então virá a volta do Filho do Homem. O Evangelho do Reino. Um reino que tem um Senhor e tem servos. E aí ele avança agora dizendo assim, ó, agora que você foi salvo para as boas obras. Então agora que você foi salvo, você tem uma responsabilidade de começar a manifestar boas obras. Agora que você foi salvo, você tem um entendimento de que você não foi um erro do projeto. A salvação veio para corrigir um erro que você cometeu das suas escolhas. Mas Deus não cometeu, não. Ele te criou. E a Bíblia vai nos dizer que antes da fundação do mundo, aqui ainda no capítulo 1, ele diz que antes da fundação do mundo, Ele já te predestinou para as boas obras. Ele já te preparou para essas boas obras. Quando você foi sendo formado no ventre da sua mãe, Deus já estava dizendo assim, vai nascer e vai caminhar nas minhas obras, segundo a minha vontade. Só que aí no meio do caminho a gente se desvia. Aí Deus vem, salva e fala, ei, volta aqui para o meu caminho e vai caminhar agora uma vida de propósito. Deus não veio nos salvar para a gente fazer o que quiser. Deus veio nos salvar para fazer o que Ele quer. E aí nesse processo agora, vem um processo de maturidade, de crescer em Deus, desenvolver um novo homem, um homem interior que se renova. E esse homem interior, ele precisa se amadurecendo até alcançar a estatura da plenitude de Cristo. Como um homem perfeito, alguém que é maduro, completo, que já desenvolveu, que se desenvolveu no Senhor. E o que é isso? Eu quero te dar 4 pontos aqui básicos iniciais para começar de fato a caminhar nisso. E a primeira,
Em Efésios 5, capítulo 1, Paulo já vai dizer: sede, pois, seguidores de Deus como filhos queridos. A primeira coisa, a primeira identidade que vai mudar em nós é uma identidade de filho. E a identidade é aquilo que começa mudando em nós para a obra de Deus mudar. A primeira coisa é eu entender: eu sou filho de Deus. João capítulo 1, ele vai dizer: olha, ele morreu por nós para que nós tenhamos o poder de sermos chamados filhos de Deus. No capítulo 1 aqui de Efésios, ele vai dizer, ó, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. E o primeiro passo é entender que eu sou filho de Deus. E uma identidade, pode colocar o primeiro ponto aqui, uma identidade de filho vai fazer com que agora eu entendo: eu sou filho. Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho que começar a mudar a minha mente, eu tenho que começar a mudar a minha mentalidade, começar a pensar como um filho de Deus pensa. E a partir do momento que eu começo a pensar como um filho de Deus pensa, eu começo a me comportar como um filho de Deus pensa. Eu entender que o Espírito Santo está em mim, eu sou um filho de Deus. Agora que sou um filho de Deus, eu preciso pensar como filho de Deus e me comportar como filho de Deus. É a identidade, a mentalidade e o comportamento. E o comportamento aqui são as obras. As obras, elas não vêm primeiro, as obras vêm depois, porque as obras é somente a manifestação da fé que eu já carrego, da transformação que Deus já fez na minha vida. O que começa é a minha identidade, ouvindo Deus dizendo: ei, você é filho, você é filho, você é meu filho, você é meu filho, você é meu. Essa identidade de filho, agora, Deus, se eu sou seu filho, como que um filho teu se comporta dentro de casa? Como que um filho teu se comporta como esposo? Como que um filho teu se comporta como amigo? Como que um filho teu se comporta no trabalho? Como que um filho teu pensa? Como que um filho teu perdoa? Como que um filho teu fala? Como que um filho teu se comporta? Como que um filho teu ama? Como que um filho teu estabelece a sua rotina, as suas prioridades? Qual é a prioridade de um filho teu? O que é valor para um filho teu? O que um filho teu é capaz de abrir mão? O que um filho teu renuncia para agradar o pai? E uma das características da identidade de filho é que o filho segue o pai. Aquilo que o pai faz, o filho faz. A outra característica do filho é que o filho tem o desejo de trazer prazer para o pai. Mateus capítulo 3 vai nos dizer que quando Jesus foi batizado, o pai lá do alto olha para a terra, né? Não está dizendo assim, né, que ele olha para a terra, só ouve-se a voz, né? Você fica imaginando o pai olhando lá: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E por que ele tinha prazer ali? Porque Jesus estava sendo obediente, porque a linguagem de amor é obediência. Quando Jesus está com seus discípulos na ceia, Ele está dando os últimos ensinamentos, e um dos ensinamentos é esse: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Aí tem gente que diz assim: nossa, mas Novo Testamento tem mandamento? Sim, tem mandamento. Na grande comissão, a grande comissão para nós é: ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer todos os mandamentos. Tem tradução que está mandamento, outra está ordenança. Aí você para pensar assim: você sabe o que Deus, todas as ordenanças que Jesus deu? Amém. Mas a linguagem de amor de Deus, do Pai, é obediência. O filho obediente é o filho que dá prazer para o Pai. Mentalidade de filho. Então nós desenvolvemos uma identidade de filho. Essa identidade de filho vai produzir uma mentalidade de filho. Eita, meu Deus, acabou meu tempo. Vou avançar aqui no tempo. O segundo pilar aqui é identidade de discípulo. E da mesma forma, a identidade de discípulo vai desenvolver uma mentalidade de discípulo, para ter um comportamento de discípulo. E onde nós vemos isso? Efésios capítulo 6, versículo 1, mais uma vez: sede, pois, seguidores de Deus. Discípulo é aquele que segue. Seguidor de Deus é discípulo de Deus. O que um discípulo sabe fazer é seguir. Ele olha o seu mestre, ele olha o seu Senhor, e o passo que o seu Senhor dá, ele dá.
Para onde o seu Senhor vai, Ele vai. Para onde Ele está indo, eu estou indo. Estou seguindo. Eu lembro que teve uma situação num evento aqui da igreja. Estava eu e minha esposa e a gente não sabia muito bem o que fazer. Aí, foi o que a gente faz? Eu falei, é simples, olha para o pastor e para a pastora. O que eles fizerem, a gente faz igual. Está resolvido. Porque a mentalidade de discípulo é simples. Você olha quem sabe mais e segue. Eu fui levantado a supervisor. Uma das primeiras coisas que eu falei foi, Alex, eu preciso da sua ajuda, eu vou aprender com você. Por quê? Porque ele está há mais tempo. Então aquilo que ele fizer, eu vou copiar. É a mentalidade de discípulo. Mentalidade de discípulo, uma das características é estar o tempo inteiro pronto para aprender. É um coração ensinável. O desejo de aprender e crescer. Quando você tem um desejo de aprender e crescer, você consegue aprender com qualquer um. Hoje eu estava na mesa pedindo ajuda para o Alexandre, para a gente fazer uma cantina de churrasco. Aí ele falou, como é que você quer fazer? Eu falei, eu quero que você me diga o que eu tenho que fazer, porque você é muito melhor do que eu nisso. Então aquilo que você disser que eu vou fazer, eu vou fazer. Porque a mentalidade de discípulo sabe identificar quem sabe mais e segue. Só segue. Nessa área aqui, o Alexandre é muito mais autoridade do que eu. Alexandre, fala pra mim, o que eu tenho que fazer? Aí ele foi me passando as direções. Eu fui anotando as direções, eu vou seguir as direções que ele me deu. Por quê? Porque ele sabe fazer. E tem gente que, quem não tem mentalidade de discípulo, não consegue pedir ajuda, não sabe nem pedir ajuda. Quem tem mentalidade de discípulo não tem problema com isso. Irmão, estou precisando de uma ajuda. Aqui no louvor, irmão, eu sou líder do louvor, mas tem irmãos que tocam muito mais do que eu. O Alex é um deles. Várias e várias vezes ele fala, irmãos, vamos fazer isso. Com certeza. Eu sei que para muitas coisas em relação à música, ele tem um entendimento melhor do que eu. E a mentalidade de discípulo vai me fazer com que eu aprenda com ele. Ah, mas você não é o líder? Não, isso não tem nada a ver, líder. Isso é só para aumentar o nível de temor e para eu montar os instrumentos primeiro para eles virem tocar quando eles chegam atrasados. Sabe, não é isso? Chega tudo atrasado, eu chego primeiro. Oh, é você que está aqui. Aí eu monto os instrumentos para eles lá. Amém, Deus. Maior é o que serve. Glória a Deus. Só para isso, irmãos. Glória a Deus. Mentalidade de discípulo, está pronto de seguir, está pronto para ouvir direção, ele está pronto para aprender, ele está o tempo inteiro querendo aprender, o tempo inteiro querendo crescer. Último ponto aqui sobre o discípulo ele é leal. E a lealdade do discípulo é porque ele tem uma mentalidade de filho. E como filho, ele sabe o que agrada ao pai. Então, se o Alex for o meu supervisor ou o meu líder de célula, eu vou ser leal ao Alex, porque eu sei que o pai se agrada com a lealdade. Então a lealdade que eu deposito na vida do Alex não é pela vida do Alex, eu sou leal ao Alex para Deus, porque eu quero agradar o pai. E como eu quero agradar o pai com a lealdade, então eu vou procurar ser o mais perfeito leal que eu puder ser a ele, porque não é sobre o Alex, é sobre o pai. E se é sobre o pai, o Alex pode errar comigo, mas o pai não errou e eu estou fazendo para ele, eu vou continuar sendo leal. Muita gente aqui não consegue ser leal à sua liderança, tem até dificuldade. Quando fala assim, leal, ele dá um comichão no ouvido assim. Dá um comichão, porque acha que ele está dizendo assim, agora eu tenho que ser leal a homens. Meu filho, você vai ser leal a homens porque você está fazendo para Deus. Se você tiver esse entendimento, você não vai ter problema nenhum de ser leal à sua liderança e dizer, eu sou leal ao meu líder. Sim, por que eu sou leal ao meu líder? Eu sou leal ao meu líder porque o meu pai se agrada com a minha lealdade a ele. E quando nós temos esse entendimento que primeiro você é filho, e como filho você agrada ao pai, e agrada ao pai uma vida de discipulado, agrada ao pai uma vida de confissão, agrada ao pai uma vida de lealdade, agrada ao pai uma vida de obediência, agrada ao pai uma vida de, eu vou caminhar agora em tudo isso, porque eu quero ser leal ao pai. Naturalmente, o Alex vai se beneficiar, assim, vai ser bom, mas vai ser bom para mim também, porque o Salmo vai dizer assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união.
E eu tenho uma coisa para te dizer, irmãos. Tem muitos aqui que têm muita dificuldade de viver discipulado, porque eu também tive. Eu sei que é difícil. Também tive. Ainda tem, na verdade. Mas eu preciso te dizer que quando você descobrir o quão bom é viver discipulado, você vai se arrepender de não ter vivido antes. Quando você descobrir o quão bom, quão suave é, o quão bom é você ser discipulado, você ter alguém que você pode abrir a sua vida, você ter alguém que pode orar por você, você ter alguém que te corrige. Irmão, uma das melhores coisas que tem no mundo é você ter alguém que te corrige. É maravilhoso, irmãos. Porque a pior coisa que tem é você estar indo na direção do fundo do poço e ninguém te avisar. O pior que pode acontecer. Tem muitas áreas que eu chego para a minha liderança e eu falo, essa área aqui, quando eu erro, eu fico cego, eu não consigo enxergar que eu estou errando. Eu preciso de alguém, quando alguém sinaliza, eu já me arrependo e volto. A minha vida depende disso. É por isso que nós somos um só corpo. Eu preciso do meu irmão. Por quê? Porque em algumas áreas eu sou débil. Em algumas áreas, se não tiver um irmão para dizer, ei, é assim, eu vou falhar. Nós precisamos um dos outros. A nossa vida depende disso. Terceiro ponto é a mentalidade de servo. E mais uma vez, se você é filho de Deus, Deus é o maior servo que teve. Jesus não veio, o Filho do Homem não veio na terra para ser servido, mas veio para servir. Ele é servo. Então a identidade de servo vai me produzir essa mentalidade de servo e um comportamento de servo. Eu sou servo e eu sirvo a todos. Eu sirvo aos irmãos do louvor quando eles chegam atrasados. Não é por causa deles, eu estou servindo eles porque eu quero agradar o meu pai. E agradar o meu pai é ser servo. Então eu vou servir eles. Por quê? Porque eu estou fazendo para Deus. Você vai servir na sua célula, você vai servir na sua casa, você vai servir os seus filhos, e não importa o que a sua esposa fizer, o que seus filhos fizer, o que o seu líder de célula fizer, porque você não está fazendo para eles. Você está fazendo para eles, mas é por causa de Deus, para agradar a Deus. Então se é para agradar a Deus, Ele não errou com você. A sua esposa pode errar com você, os seus filhos podem errar com você, a sua célula pode errar com você, mas se você estiver fazendo como filho, como quem faz para Deus, nada disso vai mudar, porque você vai carregar a identidade dele, que é ser um servo, e você vai continuar servindo, que é para agradar a Ele. E por último, isso nos conduz, aquele que entendeu e caminhou nesses três, entendeu que é filho, como filho ele entendeu que precisa ser um discípulo para ele começar a aprender, e ele começa a aprender, ele vai se desenvolvendo, ele quer servir, porque agora ele consegue servir um pouco mais, ele vai servir, e quando chega nesse ponto você começa a ser, pelo próprio Deus, ser colocado num lugar de pai espiritual para gerar outros, porque um pai que não consegue servir, que não consegue ser discípulo, que não consegue ser filho, não vai dar certo. Você primeiro tem que ser filho, compromisso com a família, compromisso com a família de Deus. Mas como filho ele precisa ser aperfeiçoado. Só é aperfeiçoado quem é discípulo. Só é aperfeiçoado quem é discípulo. E como um filho que é discípulo, ele não é só para aprender, ele está aprendendo com um propósito. Então ele vai começar a servir. Ele começa a servir, ele vai gerar outras pessoas, vai ser um pai. Eu quero te convidar a se colocar de pé, desligar as luzes, o Ministério de Louvor se posicionar. Para falar um pouco aqui da característica de pai espiritual. A forma que Deus me deu para que melhor retrata isso. Deus criou Adão, colocou no Éden, para ele guardar e cultivar um jardim. Então, a primeira profissão que Deus entregou para o homem, e era um homem que não era o homem caído, era o homem ainda na presença, de jardineiro. A primeira profissão que Deus deu para o homem é jardineiro. E quem cuida da terra, quem trabalha com a terra, basicamente são dois tipos, é um jardineiro e um agricultor. Qual que é a diferença? Um agricultor, ele escolhe um terreno, desmata tudo que tem naquele terreno e começa uma produção em monocultura. Aqui, por exemplo, é muito comum cana-de-açúcar.
Então ele escolhe a região, planta só cana-de-açúcar. E ele vai usar todas as técnicas possíveis para extrair desse solo e fazer com que a cana-de-açúcar cresça o mais rápido possível e dê a maior quantidade possível de cana com o menor grau de investimento que ele puder, porque o que é valor para um agricultor é o lucro, é o que ele tem em troca da exploração daquela terra. O objetivo do agricultor é explorar a terra para ele ter em troca lucro. O que é valor para aquele agricultor é lucro. Mas Deus não criou primeiro o Adão para ser um agricultor, ele criou para ser um jardineiro. E qual que é a diferença? O jardineiro, ele não tem uma monocultura. O jardineiro é como um pai, porque ele sabe que os filhos não são todos iguais. Então ele começa a cultivar no seu jardim, ele planta morango, ele planta tomate, ele planta uma horta de temperos, ele planta o maracujá, ele planta o homem abacaxi, a mulher banana. Não, é o contrário. É o homem banana e a mulher abacaxi. Não. Mas ele vai plantando várias frutas, cada uma de um tipo, cada uma com seu sabor, cada uma com seu propósito. Ele planta flores para embelezar o jardim. E ele vai cuidando e cultivando desse jardim, cuidando e cultivando do jardim. E o que é valor para o jardineiro? O jardineiro não tem lucro. O valor para o jardineiro de cuidar do jardim é de ver que cada semente que foi plantada chegou no seu máximo potencial. O valor para o jardineiro é contemplar que o jardim cresceu, que ele desabrochou, que quando a flor desabrocha, ele fala: nossa, coisa linda, ela alcançou seu potencial. Aí ele planta o morango dá lá o morango, ele vai lá e experimenta do fruto, nossa, interessante o morango, que beleza. É contemplar, e é como um pai. Por isso que a primeira profissão do homem foi jardineiro. E nós como pai, mano, nós servimos os nossos filhos. Quem é pai aqui? Já é pai ou mãe também? Irmãos, seus filhos nunca vão te pagar o que eles te devem. Eu tenho certeza que você também não pagou seus pais. Não vai pagar. A dívida é muito alta. Se botar no Serasa a juros, então, meu amigo. Mas qual é a alegria do pai? É olhar para o filho. Os filhos cresceram, eles alcançaram o seu maior potencial, eles chegaram lá. E como pais espirituais, você não vai cuidar de pessoas porque elas vão te dar lucro, porque elas vão te dar presente, porque elas vão fazer festa de aniversário para você. Não é por nada disso. E às vezes nem faz. Se fizer, amém. Se não fizer, amém também. Mas você vai cuidar porque a identidade de pai vai estar em você. E a maior alegria não vai ser o presente que ele pode te dar ou não. A maior alegria é ver ele crescer no Senhor e alcançar a estatura que ele foi planejado para alcançar. Amém? E para encerrar aqui, irmãos, antes do Ministério de Louvor louvar, eu quero fazer um convite só para os corajosos. Esse não é um leite espiritual. Não é um convite para você aceitar Jesus, porque você não precisa aceitar Jesus, é Ele que tem que te aceitar. Irmãos, nós não aceitamos Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele. Amém? Entende? Quando você entregou a sua vida a Jesus, você não estava dizendo assim: ah, Jesus, eu te aceito, porque você estava aí sendo rejeitado por todo mundo, eu te aceito. Não, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Somos nós que entregamos a vida para Ele, dizendo: Senhor, me recebe como filho na Tua mesa. Senhor, me recebe como um discípulo Teu. Senhor, me recebe como um servo Teu. Senhor, me recebe para ser um pai espiritual na Tua casa. E eu quero te fazer esse convite de coragem, de você que não quer somente a salvação, mas você já tem a convicção de que é salvo no Senhor, porque Ele morreu para nos salvar.
não veio das nossas obras, isso é um dom dele, que ele entregou para nós por graça. Mas agora que ele entregou para nós, ele nos chama e nos convoca a ter uma vida de propósito, de santidade e de caminhar para alcançarmos a plenitude da estatura de Cristo, como homens perfeitos no Senhor. E eu quero te convidar para vir aqui à frente como um ato profético, você que aceita, que recebe na sua vida esse chamado. Eu vou me dedicar todos os dias a ser um melhor filho para Deus, a ser um melhor discípulo para o Senhor, a ser um melhor servo para o Senhor, a começar a viver para ser um dia um pai espiritual que gera filhos saudáveis em Deus. Como um selo em meu coração, Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Selo em meu coração, Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro quando vou sem você. Tudo que eu não sei, e o que eu preciso é estar contigo. Grite pra onde eu vou sem você. Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, e o que eu preciso é estar contigo. Deus falou aqui comigo, irmãos. Não sei se você que está aqui na frente ou você que está sentado aí, mas você que começou a caminhar, parou, caiu, se levantou, caminha de novo, para, cai, se levanta, caminha, cai, e está vivendo esse ciclo de maneira repetitiva. Deus quer selar o seu coração hoje para nunca mais você cair. Se tem alguém que não saiu do seu lugar, quero liberar mais uma vez essa palavra. Eu não vou insistir, mas o Senhor está te chamando aqui para encerrar um ciclo de repetição na sua vida. Esse ciclo aconteceu porque você estava só com o evangelho de salvação na sua cabeça. Agora você vai ter um evangelho do reino. É um propósito. Ele é o meu Senhor, eu sou o servo. Eu sou discípulo dele, eu sou servo dele, eu sou filho dele. E agora eu vou servi-lo de todo o meu coração. Se você pode, e se o Espírito Santo te direcionar a isso, eu quero te convidar a se colocar de joelhos no Senhor. Pra onde eu vou sem você? Tu sabes tudo que eu não sei.
eu preciso estar contigo. Repita essa oração assim comigo. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor Jesus, eu entrego mais uma vez a minha vida ao Senhor, para ser não somente um filho, mas ser também filho e também servo. Diga: Senhor, eu não quero só ser salvo, eu quero te servir. Eu quero ser um discípulo teu. Eu quero ser uma testemunha do Senhor. Diga: Senhor, eu quero ser um perfeito na tua presença. Diga: Jesus, usa as pessoas ao meu redor, os meus líderes, meus pastores, familiares próximos, para me corrigir. Me ajuda a ler a tua palavra, me ajuda a te buscar mais. Diga: eu me arrependo por uma vida medíocre na tua presença. Eu me arrependo por dar mais valor a tantas outras coisas e não priorizar a tua presença na minha vida, o teu evangelho, a tua palavra. Eu me arrependo por não orar, por não ler a Bíblia, por não viver na luz. Mas hoje, Jesus, eu decido ser filho, discípulo, servo, para um dia ser pai espiritual. Me ajuda a te servir, Jesus. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada.